Nós estamos nesta série de mensagens 40 dias rendidos ou vivendo para Jesus. Nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo que crê que a cruz fez diferença, faz diferença e fará diferença naquelas vidas que querem se render a Jesus Cristo. E nesta noite, nós vamos ver uma das passagens mais impressionantes sobre cruz. Uma passagem que não é popular, que sai da boca e da vida de Jesus, e que com certeza não faria com que muitos seguidores o seguissem depois desta palavra, mas por algo miraculoso, mesmo sendo uma palavra não muito entusiasta, foi uma palavra revestida de poder e de revelação de Deus. E cada vez mais, por incrível que pareça, pessoas têm entendido esta palavra e têm sido parte do povo da cruz. Esta é a hora do poder, é a hora da palavra do nosso Deus. Vamos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Esta passagem está exatamente no meio do livro de Marcos. E os versículos que nós vamos ler são os versículos que estão no meio de todos os versículos do Evangelho de Marcos. É uma passagem central e teologicamente também é um ponto central sobre o ministério de Jesus e aquilo que Jesus requer das nossas vidas. A partir do versículo 34. Marcos 8, a partir do versículo 34. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que desta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Para entendermos melhor esta palavra tão dura de Jesus, que faz o caminho para o céu ser absolutamente estreito, a porta para o céu será absolutamente estreita, nós precisaríamos ler todo o capítulo 8. Mas eu gostaria de começar a desenvolver aquilo que Deus colocou no meu coração e a revelação de Deus, a partir do momento em que Jesus pergunta aos seus discípulos quem ele é. E Pedro, inspirado e revelado por Deus, abre a sua boca, e a sua boca é a boca de Deus. E ele diz: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Na verdade, com essa declaração, Pedro, ao mesmo tempo que acerta, ele erra. Ele acerta no fato de reconhecer que Cristo é Deus. E ele erra porque na sua mente, com certeza, não há uma visão correta do messianato do Senhor Jesus Cristo. A visão de Pedro quanto Jesus ser Messias estava longe da visão do próprio Jesus e do seu Pai, o Senhor Todo-Poderoso, a respeito da missão de um Messias na face da terra. Logo após a confissão de Pedro, Jesus advertiu que ninguém dissesse coisa alguma a seu respeito. E Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição.
E é interessante no capítulo 8, a partir do versículo 32, o que encontramos. Logo após a declaração de Pedro e a constatação de que Jesus tem uma missão, e a missão dele não é de aplausos e não é de ser o rei do império e de transformar a cidade de Cesareia na antiga Naftali, de governo romano para o governo judeu, trazendo vitória. E então, diante do que ele expunha claramente, versículo 32, olha que interessante. Pedro chama-o à parte e começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, respondeu a Pedro e disse: arrebata-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das do homem. Dois caminhos a partir de uma bifurcação. Todos nós precisamos entender que na nossa história de vida chegamos no caminho que trilhamos a uma bifurcação. E temos que escolher. A questão é o que vamos escolher. Qual o caminho que temos que escolher? Quando Jesus disse que seguir a Ele era algo difícil porque levaria à morte, à vergonha, à ignomia, que levaria a não ser aplaudido no mundo, mas haveria até escárnio para aqueles que seriam os seguidores, os discípulos dele. Pedro o repreendeu, porque juntamente com Pedro estavam os discípulos que achavam que o caminho que deveria ser seguido por Jesus não era o caminho do sofrimento, da cruz, mas o caminho do mundo, das glórias do mundo e da exaltação dos discípulos e do próprio Jesus diante de todo o império. Pedro fica indignado. Fica indignado com a possibilidade de seguir nesta bifurcação para o caminho do sofrimento. E é interessante o texto no original, porque diz que Pedro puxou Jesus de lado. E essa palavra puxou, ela é usada no grego como um pai que puxa uma criança. É interessante isso. E é interessante como Marcos, ele escreve sobre esse puxar de Pedro para Jesus. Isto é, Pedro, ele está tão embriagado com o poder, ele está com tanta certeza de que ele será um príncipe, quem sabe, um governador junto com Jesus, que na hora em que Jesus o desaponta, ele tem um ato de superioridade. E ele chama Jesus de lado. Ele pega Jesus para repreender. É louco esse Pedro, não é? Quem de sã consciência repreenderia a Jesus? E Pedro o repreende. E é interessante o que vai seguir adiante. Jesus olha para os discípulos. Jesus olha para os discípulos. E eu fico pensando, por que Jesus olhou para os discípulos? Se Jesus estava conversando com Pedro, por que Jesus fez questão de olhar para os seus discípulos? Talvez fosse um olhar, quem sabe, de reflexão e de saber realmente se sua escolha estava correta, se realmente a sua missão era aquela. E quando ele olha para os discípulos, com certeza ele olhou nos olhos dos discípulos e os discípulos disseram, com o seu olhar, que o caminho era o largo, o caminho era o esquerdo, o caminho era aquele que não projetava a cruz, mas a coroa de glória. E Jesus, eu creio, que como no deserto foi tentado para ter todos os reinos do mundo, aquele foi um momento de milésimos de segundo, em que Satanás traz a tentação para que na bifurcação da vida, o Deus que se fez carne escolhesse o caminho fácil e não o caminho difícil. E quando Jesus entende que naquela tentação de Pedro, está o diabo, porque aonde há tentação, ali está o diabo. A sua palavra é para trás de mim, Satanás.
para trás de mim, Satanás. Satanás precisa estar atrás da cruz de Cristo. A bem da verdade, o texto que nós acabamos de ler também fala que nós precisamos estar atrás da cruz de Cristo. É interessante o jogo de palavras que Marcos usa. Quando Jesus repreende, ele diz, para trás de mim. E é a mesma palavra que Marcos usa da boca de Jesus, que diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Após mim, aqui, é atrás de mim. Isso significa que Marcos está olhando para o que aconteceu e está querendo que a gente entenda o seguinte: existem duas possibilidades. Uma é a gente agir como Satanás e ir para trás da cruz, porque a gente quer o mundo e as coisas que nele há. A gente quer o caminho fácil. E a gente não pode ir à frente da cruz. A gente vai atrás. Quantas pessoas estão atrás da cruz? E tem a grande companhia de Satanás que continua atrás da cruz, mas não numa posição de se render em adoração, mas numa posição de afronta e de querer que esta cruz caia, de querer que esta cruz realmente não sirva para o intento para o qual ela surgiu, que é a salvação e a redenção de todo mundo e de toda criatura na face da terra. Mas Marcos diz que Jesus disse que quem quiser ir a ele, precisa ir após a ele, precisa ir atrás dele. Todo seguidor de Jesus precisa estar atrás da cruz. Nosso companheiro atrás da cruz não são só aqueles que recebem a Jesus e querem servir a Jesus, mas ao nosso lado está o diabo. Talvez seja por isso que nós temos tantas tentações atrás da cruz. Talvez seja por isso que é tão fácil a gente, atrás da cruz, sair do caminho da direita e ir para o caminho da esquerda. Estarmos fora da vontade de Deus, porque ao nosso lado está o inimigo, mas ele precisa ser envergonhado. E ele é envergonhado quando nós assumimos aquilo que esse texto que acabamos de ler nos ensina a assumirmos, o nosso ser discípulo. O desejo de sermos discípulos reais, discípulos que estejam atrás da cruz e coloquem Cristo na frente com toda a sua superioridade, com toda a sua soberanidade, com todo o seu poder cósmico e universal. Deus é o que está à frente de nós. Portanto, talvez neste momento os discípulos ficaram envergonhados. E Jesus, como se não bastasse, ele olha para a multidão e fala o que nós acabamos de ler. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. A vida é tudo sobre como nós fazemos escolhas. E cada um de nós, mais cedo ou mais tarde, seremos escolhidos, seremos entendidos, seremos reconhecidos pela soma das escolhas que fizemos. Jesus fez a escolha certa, morrer, para que nós pudéssemos ter vida. E a cruz de Jesus é esta. A cruz que temos que levar é esta. É morrer para si mesmo, para que possamos viver a vida como uma orientação fundamental a Cristo, ao outro, ao serviço, ao viver, ao proclamar o caminho do santo evangelho da paz. E quando nós escolhemos este caminho, e quando nós optamos por este caminho, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Porque diz o texto que quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvará. Que grande mistério é esse, não é? Quanto mais eu me esvazio de mim, quanto mais eu deixo essa cruz me influenciar, mais eu posso pensar que eu estou perdendo, que eu não estou ganhando alguma coisa, mas a palavra de Deus diz que à medida que eu vou perdendo coisas por amor a Jesus, eu vou ganhando. E eu vou ganhando de uma dimensão não material, mas de uma dimensão espiritual.